A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, estou gravando essa mensagem de fé hoje para você e te convido a ler comigo e meditar da palavra. Hoje é uma palavra de alinhamento, uma palavra também de direcionamento, de visão e de renovação da nossa mente, daquilo que devemos buscar. A palavra de Deus nos ensina que devemos buscar a Deus em primeiro lugar, que devemos apartar do nosso coração os ídolos. E muitas vezes nós falamos para nós mesmos, mas eu não tenho nenhum ídolo, eu não adoro imagem. Mas o ídolo hoje, no meu dia, no seu dia, na nossa vida, pode ser tudo aquilo que rouba a nossa atenção, rouba o nosso tempo, nos tira do propósito de Deus. Por exemplo, as amizades em momentos errados, pessoas que querem levar a nossa vida para um caminho que não é a vontade de Deus, ou o tempo que a gente perde numa rede social. Então, muitas vezes nós tiramos nossa atenção, nossa concentração da busca da presença de Deus. E eu te convido a ler comigo o livro de 2 Crônicas, a partir do capítulo 14. A palavra diz assim, o título é O Reinado de Asa. Asa foi um rei de Judá, e o significado da palavra Asa é curandeiro ou médico. Então o rei Asa foi um rei íntegro, que tinha o coração voltado para as coisas de Deus. Então a palavra no capítulo 14 nos diz assim: Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Então, no capítulo 15, o título do texto é As Reformas Religiosas de Asa. Essa reforma religiosa, meu irmão, minha irmã, hoje serve para mim e para você. Essa reforma não é arrumar um templo, consertar uma casa de adoração, não, mas é renovar o templo que somos nós, o altar que está em nosso coração. É arrancar de dentro de nós tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que nos prende e nos rouba a atenção e do foco da promessa, nos roubam do propósito de Deus para a nossa vida, nos tiram da direção do Pai. Então, no capítulo 15 diz assim: Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Ou seja, a palavra veio ao profeta e o profeta entregou ao rei Asa. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Essa passagem nos lembra que muito tempo depois, Jesus ensinou uma parábola chamada Parábola do Filho Pródigo. E é basicamente a mesma história. Ali Jesus ensina que enquanto o filho estava com o pai, ele tinha tudo aquilo que precisava. Porém, quando ele se rebelou em seu coração e achou que conseguiria viver melhor sem o pai, ele se arrepende amargamente e retorna ao pai, que o acolhe com os braços abertos. E aqui nos ensina isso, que enquanto estamos com Deus, Deus se deixa achar. Deus, ele supre todas as nossas necessidades, se o buscarmos. Buscar não é simplesmente abrir mão de um dia da semana para ir na igreja durante 2 ou 3 horas, mas buscar é um ato diário. Nós devemos nos alimentar da palavra, da presença de Deus, através da oração, através da meditação na palavra. Devemos buscar a vontade de Deus, não só uma vez na semana, mas todo dia, a todo tempo. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Ou seja,
O filho pródigo se arrependeu e voltou para o pai. Assim como eu e você cometemos erros em nossa vida, quando nós nos arrependemos e buscamos a Deus, Deus ele se deixa achar. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Ou seja, havia um problema, havia muitas guerras, havia rivalidades entre cidades, havia mortes, havia violência. Porém, olha o que acontecia aqui. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e Benjamim, como também nas cidades que tomara da região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Ou seja, haviam conflitos constantes, porém naquela terra havia também uma divisão entre o povo. Haviam aqueles que buscavam o Deus vivo, porém haviam aqueles que adoravam aqueles falsos deuses, aquelas abominações, as imagens que nada poderiam fazer. O coração deles estava dividido. Aquele povo estava dividido. E nosso coração muitas vezes está dividido. Quando deixamos de buscar a Deus para buscar aquilo que não pode suprir aquilo que precisamos. Então, quando abrimos mão da presença de Deus por conta do dinheiro, por conta da amizade, por conta do familiar, para não desagradar uma pessoa, e abrimos mão da presença de Deus, eu não vou buscar Deus hoje não, porque eu vou ficar com fulano de tal, não quero desagradar o meu amigo, um familiar. Não, eu preciso trabalhar hoje, amanhã e depois e todo dia, e se sobrar tempo eu busco a Deus. O coração daquelas pessoas estavam divididas, e assim pode ser conosco também. Por isso a gente tem que vigiar e buscar o que é importante, que é a presença daquele que pode suprir todas as nossas necessidades através da plenitude de Cristo Jesus em nossas vidas. E aí congregou todo Judá e Benjamim, e também de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. E de todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel, morresse, tanto menor quanto maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a parte. Então você deve estar falando, nossa, mas tinha que morrer quem não buscasse. Meu irmão, hoje para nós isso significa que tem coisas na nossa vida, no nosso interior, no nosso ego, que devem morrer. Quando nos batizamos, quando buscamos a Deus, nós devemos matar a velha criatura e viver, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então os velhos hábitos têm que morrer. Aquilo que nos apartava, nos afastava da vontade de Deus, não pode mais habitar em nosso coração, em nossa mente. Então tem coisas que nós devemos matar na nossa carne. O vício, o erro, o engano, a mentira, a prostituição, aquelas amizades que te levam para longe da vontade de Deus, que podem te conduzir para a perdição. Esse tipo de coisa tem que morrer em nosso coração. E agora vem a parte difícil. O rei Asa depois também a Maaca, sua mãe,
da dignidade da rainha mãe. Observe que ele destituiu a própria mãe. Ele tomou uma atitude contra a própria mãe. Ele não pensou em agradar a mãe, o familiar. E quantas vezes eu e você, meu irmão, buscamos agradar um familiar e esquecemos de buscar agradar aquele que pode suprir tudo aquilo que nós necessitamos, como um pai que cuida de um filho. Então destituiu da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Ázera uma abominável imagem. A Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Então, meu irmão, não tem meio termo. Ou nós buscamos a vontade de Deus ou a vontade do mundo. Ou agradamos o homem ou agradamos a Deus. Meu irmão, não é fazer inimizade com aquelas pessoas que estão próximas da gente, mas é colocar em nosso coração Deus em seu trono, é renovar a presença de Deus em nosso coração, fazer uma reforma em nosso coração, colocar Ele no trono que Ele merece, em primeiro lugar. Nós devemos buscar a presença de Deus, nós devemos buscar agradar a Deus, seguir o propósito dele para a nossa vida, mesmo que doa, mesmo que desagrade aqueles que estão próximos da gente. Devemos colocar Deus em primeiro lugar e certamente haverá paz em sua vida, porque muitas vezes você vai procurar agradar um amigo, um familiar, vai procurar o dinheiro, vai procurar riqueza e nada disso vai trazer paz. Muitas vezes há desentendimento em casa, há desentendimento entre amigos, entre irmãos. Você busca o dinheiro e aquele dinheiro que você ganha nunca supre a sua necessidade ou nunca lhe traz paz. Mas Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Assim como o pai cuida de um filho, Deus cuida daquele que o busca. Então, busque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus no trono do seu coração, que é o lugar que Ele merece. Coloque Deus em primeiro lugar. Em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7, a palavra nos ensina: não terás outros deuses diante de mim. Nós não devemos ter outros deuses em nosso coração. Nós devemos buscar em primeiro lugar Deus. E certamente tudo aquilo que você precisa, você terá. E mais que isso, você terá paz que excede todo o entendimento. É essa a mensagem que eu queria deixar hoje para você, meu irmão e minha irmã. Quero desejar para você uma ótima semana, que Deus abençoe grandiosamente sua vida, sua família e que venhamos buscar diariamente a presença do nosso Deus e querido Pai. Um forte abraço e até a próxima.